eu tenho algumas Não dá dúvidas não. em relação à Bíblia e eu acho que é muito confuso para mim entender. Eu não tenho muito conhecimento bíblico e às vezes a questão de existir várias religiões acaba confundindo a gente, né? Qual é a religião correta? O católico ele vem falando para mim que é correto, que Para Deus mim está não ali. existe religião correta. Uhum. Para mim, o que existe é você adorar a Deus. Se você é um adorador, não importa em que igreja você está. Você pode, porque Jesus não vem buscar placa de igreja. Ah, eu vou com Jesus porque Jesus vai vir me buscar e eu estou em tal igreja, então eu vou. Não. Jesus não vem buscar placa de igreja. Então não importa a igreja que você está, a igreja que você é, importa quem você é com Deus. Eu gostei Se dessa ideia você da é senhora. um verdadeiro adorador, é isso que importa. Sim, Você mas a maioria adora a das Deus. pessoas evangélicas, elas acabam dizendo que a religião certa é o cristianismo. Nós temos aí Sim, várias religiões no mundo, como os muçulmanos, nós temos o hinduísmo, nós temos várias religiões que também processam e usam um livro para poder dizer que Deus existe. Mas aí o evangélico ele fala, olha, se você não servir ao Deus da Bíblia, você está errado. Mas aí a senhora colocou uma ideia bem legal, que a senhora falou assim, não existe religião. Então significa que todas as religiões podem adorar a Deus. todas as religiões podem adorar a Deus, desde que seja o Deus criador dos céus e da terra. Então, eu não posso estar numa religião hinduísta porque ela adora vários deuses. Existe uma multiplicidade de deuses dentro do hinduísmo. Então, eu não posso ser um adorador de Jesus, porque ele é o único Deus, é Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu não posso estar no hinduísmo. Sim, Eu não posso então, estar. olha só, no Então, caso dos muçulmanos, que a igreja, a religião deles é uma difusão da Bíblia, foi naquela questão toda de Isaac e Ismael. A linhagem de Ismael deu origem aos muçulmanos, e quanto à linhagem de Isaac, o segmento ao judaísmo. Então nós vemos duas religiões que lutam uma contra a outra, dizendo que o livro delas está dizendo a verdade. Porém, o Alcorão ele é completamente diferente da Bíblia. Mas nós sabemos que a linhagem de Isaac deu a origem ao judaísmo e aí a linhagem de Ismael deu origem aos muçulmanos. Como a senhora pode me provar qual dos dois está certo? Porque os dois saem exatamente do mesmo pai, de uma mesma vontade de Deus. escreveu. Se a gente perguntar quem escreveu a Bíblia, não existe autor para quem escreveu a Bíblia. E o cristianismo. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateucos. E isso foi Sim, dado aos judeus, não o cristianismo da Igreja Batista, Assembleia. Se eu perguntar para a senhora quem escreveu a Bíblia, quem que a senhora vai dizer que escreveu a Bíblia? foram 40 escritores, passados de 1.600 anos. Só que eu sei o nome deles. Sim, mas esses Apenas números que a senhora está me dando é depois de Constantino. A senhora lembra da divisão que teve entre Constantino e a igreja? são 40 escritores. 40 escritores. Não, não, sim, sim. Né? Mas a minha pergunta para a senhora é essa. A senhora sabia que os livros da Bíblia, os 66 livros, foram escolhidos por Constantino? Sim, sim, eu sei disso. Mas isso não vem ao caso. Você perguntou, a sua pergunta para mim foi a respeito das religiões, né? Então eu não quero sair desse ponto. Eu digo para você que na sua individualidade, você com Deus, se você é um ser, uma pessoa que crê em Deus, você vai ter que crer somente num Deus. Você vai Sim, ter que eu não, não, concordo com a senhora. Mas como nós podemos saber qual Deus é o correto? Por exemplo, a Bíblia não tem originais.
São cópias de cópias de cópias. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sim, eu concordo, mas a senhora não respondeu minha pergunta. Como a Bíblia não existe originais? Não existe. São cópias de cópias de cópias de cópia. Como eu posso saber que a Bíblia ela é realmente a palavra de Deus se houve tantas cópias? Ela, pera, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Sim, mas isso não responde à pergunta dos erros. Santo de Deus. Eu vou falar para você uma coisa. Para você ter as respostas que você busca, as indagações que você tem, são indagações da sua alma. Então, é a sua alma. Não são indagações da minha alma, é do meu consciente, porque muitas dessas perguntas não fazem sentido. E quando elas não fazem sentido, faz parecer que o cristianismo é igual a qualquer outra religião. Eu precisaria de algo que provasse que o cristianismo ele é a religião verdadeira. E esse é meu ponto de dúvida. Você prova. O que prova que a Bíblia é verdadeira e que ela foi escrita por 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é verdadeira porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que é Deus. Eu vou falar para você, você só vai sair das suas indagações a hora que você tiver um encontro verdadeiro com Deus. Que você ainda não teve. Mas eu acho que fica tornando uma desculpa, sabe? Porque eu tenho as indagações e eu acho que elas precisam de resposta. Peraí, deixa eu falar para vocês. Olha, eu fui, durante 7 anos eu fui mormon. Eu era adolescente, eu passei toda a minha adolescência no mormonismo. Uhum. Quando eu completei 7 anos, alguém me levou para uma igreja evangélica. Alguém te levou para uma igreja evangélica? Um amigo, um colega, um amigo, um vizinho. Então você não foi para a igreja evangélica por causa das pesquisas que você fez dentro da religião mórmon? Foi alguém que te levou? Eu estou falando, eu tive um encontro com Deus dentro dessa igreja. Eu não cria em nada. Eu não cria em nada. Eu já estava ficando descrente de tudo. Quando eu tive uma visão dentro da igreja, eu vi os céus abertos. Uhum. Eu vi as nuvens voando. Eu não vi o teto da igreja. Eu vi as nuvens voando. Nesse dia, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu estou falando para você como uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Sim, eu concordo com a senhora. Eu não estou dizendo que isso não seja verdade. Eu só acho que isso não seja o suficiente para provar que a Bíblia seja verdadeira. Porque olha só, se a gente usar o livro para aprovar o livro, significa que qualquer religião pode usar o livro para aprovar o livro. Deixa eu dar um exemplo para a senhora. Tem um versículo que me deixa muito encabulado na Bíblia, muito. E eu precisava de ajuda, por isso que eu queria falar com o seu filho, porque eu sei que ele é um homem muito estudado, ele vai poder dar para mim uma alusão melhor da palavra. A senhora conhece um versículo que tem Ezequiel 23:20? Alô? 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 Alô?